Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um webinar da VR. Vamos só aguardar o pessoal entrando na sala, que em breve nós já vamos começar aqui com o conteúdo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Só mais alguns minutinhos, enquanto o pessoal está entrando aqui na sala, aí nós já vamos começar a transmissão aqui do conteúdo. Então vamos lá, mais uma vez, bom dia para todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da VR. Hoje nós vamos falar sobre Pix e os principais benefícios para os supermercados. E para conduzir esse conteúdo hoje vai ser o Felipe Almeida. Fi, agora é contigo. Obrigado, Lilian. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu faço parte aqui do time de sucesso do cliente da VR Software e hoje eu vou fazer essa live para vocês para explicar um pouco sobre o Pix, tá? E explicar para vocês os benefícios que ele pode trazer para o seu supermercado e também trazer um pouco das regras e como está acontecendo hoje a negociação dele dentro do comércio, tá? Você sabe que o Pix é uma ferramenta nova, né? Ele não tem nem um ano ainda de vida, vamos dizer assim. E a gente está notando que tem bastante supermercadista que está com dificuldade de entender para começar a aceitar esse tipo de pagamento e de transferência dentro do supermercado. Então, a gente vai deixar explicado da forma mais clara possível aqui para vocês, no intuito de ajudar vocês, para que vocês consigam entender um pouco melhor e talvez tá utilizando esse serviço dentro da VR Software, tá? Se precisarem de alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês escreverem no chat, tá? Conforme eu for vendo aqui no chat, eu vou respondendo vocês, e no final a gente também pode abrir para perguntas e dúvidas, tá? Vamos lá. Pessoal, então vamos começar falando aqui um pouco sobre o que é o Pix, né, na verdade, porque muitos clientes têm dúvida, né? O Pix, basicamente, é um novo meio de pagamento e transferência que foi desenvolvido pelo Banco Central, com a proposta de reduzir um pouco a burocracia e o esforço na hora de fazer transferência e pagamento. Como vocês sabem, anteriormente, o único método que a gente tinha de fazer transferência e pagamento era o TED e o DOC. E era um serviço um pouco arcaico, né? Ele dependia da gente ter todos os dados bancários da pessoa, ele tinha um prazo maior para cair, e a maioria das vezes tinha taxas, né? Que você tinha que pagar para o banco para poder utilizar esse serviço, né? Então, o Pix ele entrou em vigor no dia 16/11/2020, com a proposta de melhorar isso e, de certa forma, também matar esse serviço que anteriormente era pago por um serviço gratuito, tá? Ele também tem como objetivo deixar o comércio um pouco mais competitivo, reduzir os custos, aumentar um pouco a segurança no momento de fazer uma transferência, porque ele é um procedimento instantâneo. Então, no momento que você faz a transferência, você já consegue confirmar se o dinheiro está na conta ou não, e não esperar, talvez, o próximo dia útil, que é o que acontecia anteriormente nos antigos serviços, tá?
Os modelos atuais de TED Docs, vocês sabem que são mais restritos, né, em restrição de horário, tem aquela questão que você não conseguia fazer transferência de final de semana. Já o Pix, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente de feriado, independente do que está acontecendo na situação atual na cidade. E o cliente pode conferir no máximo 10 segundos. Então, ele acaba sendo uma vantagem para a pessoa física, para a pessoa jurídica, e é uma novidade muito boa que chegou aqui no Brasil para a gente começar agora a transacionar as informações financeiras. Tá? E como o Pix funciona? Que é a maior dúvida, né? Como que o Pix, como que eu faço para utilizar o Pix dentro do mercado, né? Basicamente, para você começar a utilizar o Pix, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma chave em alguma das instituições bancárias do país, né? Entre elas os bancos, né? Então, você, até através de bancos digitais ou através de bancos mesmo que têm agências, que nem o Bradesco, o Santander, Banco do Brasil, né? E essa chave que você cria no banco é a forma que você vai identificar o seu endereço bancário. Então, vai ser sempre através dessa chave que você vai fazer as transferências dos valores para as pessoas, para os comércios, e realizar os pagamentos, que a gente chama também, né? Através dessa informação. E aí, além disso, também é possível criar links de pagamento. Então, você pode, no caso do supermercadista, enviar um link de pagamento que contém uma chave já inserida nele, para que quem tenha comércio receba através desse link e não tenha tanta burocracia, até para você ter a questão de procurar uma chave, digitar uma chave no seu celular. Né? Hoje em dia, que a gente está no mundo de inclusão digital cada vez maior, então fica muito mais fácil para as pessoas conseguirem, através do próprio aparelho, ler um código através da câmera do celular e não precisar ficar digitando um monte de coisa. Então, isso vai acabar facilitando cada vez mais, né, os procedimentos de transferência bancária que a gente tem no comércio. Tá? Obviamente que para você utilizar o Pix, você precisa de uma conexão com a internet, tá? Porque esses recursos eles funcionam através da internet. Mas a gente também tem um modelo que é o pagamento offline. E aí, por isso que é criado um QR Code, né? No caso do supermercado, por exemplo, o mercado ele deixa o QR Code disponível, a pessoa lê o QR Code, faz o pagamento, e aí somente o lado que está fazendo o pagamento consegue tá utilizando. Não precisa o outro lado também estar online no mesmo tempo para poder receber esse pagamento. Tá? E é importante frisar que o Pix, você deve informar apenas a chave, tá? Quem for realizar um pagamento ou transferência, não precisa informar mais nenhum dado, tá? Eu vejo que acontece muitas fraudes, né? Tem muitos clientes que reclamam para mim de fraude, de você não conseguir fazer a transferência, porque além do código da chave, ele pede alguma outra informação. O Pix não tem esse objetivo, tá? Você não precisa necessariamente ter algum outro dado bancário da pessoa para fazer a transferência pelo Pix, somente a chave, tá? E aí eu trouxe aqui para o nosso cliente supermercadista quais são os principais benefícios do Pix para o supermercado, tá? Que é o principal intuito aqui da reunião, né? Que a gente mostrar para o supermercadista, para os nossos clientes no geral, o que o Pix vai trazer de benefício, né? Por que ele vai está sendo tão valorizado hoje como meio de pagamento dentro do comércio, tá? Então, conforme eu falei no início, o Pix ele acontece de você fazer uma transferência e o valor ser identificado em no máximo 10 segundos. Que para o supermercadista acaba sendo vantagem, porque no ato da venda, você já vai ter o dinheiro na conta depositado, não necessitando você ter que ficar, por exemplo, fazendo uma conferência posterior ou somente no fechamento. No momento, você já tem o dinheiro lá e é um dinheiro que já está em conta, não é um dinheiro que entrou fisicamente e aí necessita você ficar fazendo sangria, tirando dinheiro da frente do caixa a todo momento, que é uma coisa que acaba sendo também um pouco perigosa, tá? E também acaba aumentando um pouco o fluxo do micro e pequeno empresário, né? Que já que sempre que tem uma nova forma de pagamento, um novo método de pagamento dentro do comércio, ele facilita bastante, porque as pessoas elas evitam sair com dinheiro na rua. Então, as pessoas que vão sempre priorizar o comércio onde aceita esse tipo de pagamento. Então, ele vai acabar movimentando um pouco mais o local onde ele aceita o pagamento via Pix, tá? Outro benefício do Pix é referente à usabilidade simples, né? Tanto para a empresa quanto para o consumidor. Qualquer pagamento realizado utilizando o QR Code, né? Que ele pode ser dinâmico ou estático, ou utilizando a chave, ele é simples, ele vai fazer com que o cliente também não tenha dificuldade. Até para pessoas mais velhas, assim, que não tem muito costume de utilizar o celular para fazer nenhum procedimento, por ser um procedimento simples, diminuir um pouco a burocracia, ele vai acabar sendo mais aceito dentro do mercado, tá? Ele vai acabar sendo mais fácil, mais utilizado. Tá? E é importante destacar que o Pix ele unifica todos os pagamentos que o supermercadista recebe num único extrato. Então, não só
em questões de recebimento, mas o supermercadista também vai ter em questões de organização financeira, né? Os valores eles vão entrar todos no único extrato bancário, que no momento de uma conciliação de valores, né, no momento que você vai fazer a conferência financeira, o fluxo de caixa da loja, você vai conseguir meio que fazer a conferência dentro de uma conta só, que para o financeiro, que ainda mais o supermercado, acaba sendo um processo muito burocrático, né, porque são vários processos dentro da loja. E quanto menos processos, melhor. Tá? Outra vantagem também é que o Pix, ele tem a opção de você realizar pagamentos de tributos do governo, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas o governo da Receita Federal já deixou claro que a partir do final do ano de 2021, todos os pagamentos que envolvem impostos, né, DARF, vão ser disponibilizados para fazer o pagamento através de Pix, não tendo a necessidade mais de ficar utilizando o pagamento por boleto. Tá? Então, para o comerciante no geral, né, para o supermercadista, é um processo muito mais rápido, mais fácil, porque não tem aquela questão de você ter que pagar na data do boleto, né? Claro que tem uma data, mas você pode se organizar e pagar, tendo ciência que o pagamento vai cair no mesmo dia que você fez o depósito, não tendo que pagar antes para constar o pagamento. Tá? Mas o principal benefício é a eficiência e o valor baixo para o supermercado. Tá? Considerando que o setor do supermercado é o que mais transaciona vendas, né, é o que mais faz qualquer tipo de meio de pagamento dentro do comércio, se vocês pararem para pensar, o supermercado aceita cartão de crédito, débitos, vouchers, Pix, alguns aceitam cheque, né? Agora está entrando também os novos métodos de pagamento de transferência online, né? Alguns mercados fazem e-commerce. Então, considerando que é o setor que mais transaciona vendas de cartão, né, e de outros meios de pagamento, o Pix ele vai acabar diminuindo um pouco a porcentagem de taxa que vocês pagam, às vezes, por outro serviço. Por exemplo, um cliente que ele aceita cartão de débito dentro da loja. Ele faz uma venda hoje, dentro do supermercado, o cliente passa o cartão de débito, ele vai pagar uma taxa para utilizar esse serviço, que geralmente é uma taxa acordada com a empresa de cartão, e geralmente ele também tem esse valor pago somente no dia seguinte, no caso do débito, né? Porque às vezes ainda no crédito ele cai em dias posteriores, né? Feito no Pix, a taxa, quando tem, é muito menor, e o cliente já vai ter o dinheiro em 10 segundos na conta, né? O cliente supermercadista. Então, olha o nível de vantagem que vocês vão ter, tanto para ter dinheiro em fluxo, quanto para a velocidade dos procedimentos, né? Então, tem que ser considerado que é um dos principais benefícios aí para o supermercadista, a questão da velocidade, tempo e controle, tá? E aí, para ficar um pouco mais claro aqui para vocês, eu trouxe também alguns mitos e verdades sobre o Pix. Tá? A gente tem muito cliente com dúvida, porque sempre aparece uma regra nova, sempre aparece alguém explicando algum processo sobre o Pix que a gente às vezes não sabe se ele está funcionando ou se não está, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. O primeiro, cada banco vai ter sua versão Pix, é uma coisa que eu escuto bastante. Tem clientes que às vezes informam que um banco vai funcionar o Pix de uma forma, outro banco vai funcionar de outro, e na verdade não. O Pix ele é um sistema único de pagamento criado pelo Banco Central, tá? Todos os bancos vão oferecer basicamente o mesmo serviço, seguindo a mesma regra regulatória do TED e do DOC. Não tem que ter diferença entre uma instituição financeira e outra, tá? Justamente para não confundir o cliente. A partir do momento que muda, né, alguma regra, ele já não é mais Pix, é outro meio de pagamento, outro meio de transferência, tá? Então, ele é um serviço meio que único e diferencial que está na integração. A única coisa que vai mudar de um banco para o outro é a forma como o banco vai apresentar para você essas informações através do aplicativo e como ele vai definir com você limites para você tá utilizando para fazer as transferências ou estar recebendo valores, tá? O segundo exemplo que eu posso passar para vocês para fazer o Pix, eu tenho sempre que ter um saldo na conta? Né? Muitos clientes me questionam isso, que é uma pergunta meio óbvia, mas muitos clientes perguntam isso. A princípio, sim, você precisa ter um dinheiro na conta para fazer a transferência, né? Porque ela é imediata e reversível. Mas para realizar o Pix, se você, por exemplo, tem um cheque especial, você consegue estar fazendo a transferência e o dinheiro é acreditado no cheque especial e depois você paga para o banco com juros, né? Que é uma coisa que acontece. Mas no caso de alguns clientes que têm CNPJ, por exemplo, o banco disponibiliza um valor X em Pix que ele consiga fazer a transferência sem que ele tenha saldo na conta. Tá? Então é legal, se você tem um contrato com algum banco aí em específico, você pode estar verificando essa opção, porque às vezes se você não tem muito dinheiro em caixa, às vezes é um comércio um pouco menor que às vezes precisa fazer um pagamento com o Pix, você pode estar verificando se o seu banco te oferece um valor para você poder estar utilizando mesmo a conta estando zerada. Tá? Outra pergunta que eu recebo é como o Pix
com a chegada do Pix, né, os outros meios de pagamento vão desaparecer, eu não vou mais precisar ter boleto, porque agora eu vou fazer os pagamentos através de transferência do meu Pix. E é mais ou menos, tá? Porque o Pix ele é mais uma outra opção que a gente tem dentro do mercado. Né? Ele não entrou com intuito nenhum de dar descontinuidade em outros serviços. Ele entrou para agregar, né? E aí o Pix ele traz essas vantagens bem importantes que eu citei para vocês, né? Ele vai trazer um pouco da questão da velocidade, um pouco da questão do controle, mas a gente sabe que tem uma certa tendência que é diminuir a usabilidade de outros serviços, né? Como, por exemplo, o cliente utilizar um cartão de débito. Muitas vezes ele vai preferir utilizar o Pix, já que ele não precisa andar com o cartão dele na rua. O TED e o DOC tem uma tendência a diminuir, mas não assumir. O banco não tem intenção nenhuma de sumir com esse método de transferência, porque é um serviço que ainda tem pessoas que preferem usar, né? E tem pessoas que ainda têm aquela questão de ter um pouco de receio e preferir fazer transferência pelo DOC do que pelo Pix, porque tudo que é instantâneo gera um pouco de preocupação, né? Aí se eu fizer errado, não tem como voltar. Pelo menos quando eu faço por uma conta, tem que digitar todos os dados, me dá uma certa segurança. Mas não foi feito com nenhuma intenção de sumir. E sobre os boletos, também é a mesma tendência. A gente sabe que pode diminuir um pouco o fluxo, né, de como vai ser feito o pagamento através de boleto, porque o cliente, às vezes, ele pode fazer uma transferência no código QR ou na chave Pix de quem ele está pagando. E aí só tem benefícios com isso, né? A gente agora consegue fazer o pagamento num momento que ele cai na hora. Para a pessoa que está esperando receber esse dinheiro, vai ser muito mais vantajoso do que ela esperar você pagar o boleto, esperar o boleto virar no banco para o dinheiro estar entrando na conta. Tá? Outro detalhe, tá? Outra pergunta que eu recebo bastante. O Pix geralmente é seguro? Eu tenho uma segurança de poder fazer a transferência pelo Pix. Eu fiquei sabendo que tal pessoa perdeu uma quantidade que ela fez de transferência por Pix. Né? O Pix, assim como todos os serviços do banco, foram feitos da maneira mais segura possível. Né? Eles foram feitos uma infraestrutura, os processos foram desenhados para evitar qualquer tipo de fraude, mas tem tendências também a ter fraude, principalmente agora por você utilizar o celular, né? Então, vai mesmo da segurança da pessoa que está utilizando, deve sempre exigir uma senha melhor, sempre colocar uma senha mais segura, evitar que desbloqueie pelo rosto o aplicativo do banco, né, no momento de um assalto, e sempre ter esse contato e relacionamento com o banco para você conseguir estar estabelecendo a melhor segurança possível. E se você identificar que teve algum procedimento feito pelo Pix que você não fez, sempre questionar o estabelecimento, né, o domicílio bancário, para ele poder estar te ajudando. Né? Justamente por esse motivo, por muitas perguntas, né, por muitos questionamentos sobre a segurança, o banco está estabelecendo limite para o cliente. Né? Então, muitos bancos hoje, você estabelece quanto é o máximo de transferência via Pix que você consegue fazer por dia. Na intenção de que se alguém, por exemplo, roubar você e fizer uma transferência de todo o valor da sua conta, se passar do limite, o cliente não consegue, né? A pessoa não consegue. Tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês escreverem no chat, tá? Eu vou respondendo vocês se for alguma coisa que eu já estou falando sobre o tema, mas no final a gente vai abrir um pouco para perguntas, tá? A gente está aqui com a intenção de passar para vocês todos esses processos, eu vou abordando aqui os temas, mas vocês podem ir mandando aleatoriamente mesmo que a gente vai responder, tá? Outra pergunta muito frequente que eu recebo. Existe um número máximo de chaves Pix que eu posso gerar? Geralmente não, tá? Existe um limite máximo de chave que você pode cadastrar por uma conta bancária, tá? Então, por exemplo, hoje as chaves que são utilizadas são CPF, CNPJ, e-mail, celular ou uma chave aleatória, que é uma chave que o próprio banco gera para você, que ela vai mudando toda vez que você solicita uma chave nova, né? Mas se eu tiver 10 e-mails, por exemplo, eu consigo cadastrar os meus 10 e-mails e eu tenho 10 e-mails com chave Pix. Então, a gente não tem um limite. Até o momento, não tem nenhum limite que um banco estabelece de chaves Pix. Você pode criar quantos você quiser. Tá? Você só não pode, por exemplo, usar uma chave Pix do seu e-mail em uma conta e o mesmo e-mail em outra. Ele tem que ser uma chave só por transferência. Tá? É uma pergunta muito frequente aqui, porque às vezes o cliente ele quer colocar o e-mail dele para ele ter o recebimento no Banco do Brasil e no Santander. Mas não tem como. Ele tem que usar só uma em cada banco. Aí seria mais fácil ele criar um outro e-mail para receber também em outra conta. Ok? E aí a pergunta também, que eu acho que é campeã que vem para mim de demanda, né? Os bancos, eles podem me cobrar tarifas de Pix? Ele é gratuito para CNPJ? Como que funciona esse sistema de cobrança do banco através do Pix? Né? Como que eu vou conseguir administrar e controlar isso, né, através dos meus controles, do meu sistema?
Na verdade, o Pix ele é totalmente gratuito para pessoas físicas, tá? Exceto quando você tem um limite meio que recorrente de... Um limite não, uma quantidade recorrente de transferências, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas se o banco identifica que você fez mais de 20 transferências ou pagamentos via Pix por mês, ele já vai considerar que você está fazendo uma utilização informal como CNPJ. Então, é legal ficar atento se você está fazendo mais de 20, porque a partir disso o banco ele tem autonomia total para estar te cobrando por transferência, tá? Claro que é um valor muito menor do que de TED e DOC, né? Mas é um valor que geralmente, quando é CNPJ ou quando é uma pessoa física que passa desse limite, eles cobram, tá? E essas taxas são todas negociadas com o seu banco. Se você já é um supermercadista que tem costume de usar muito Pix, sei lá, faz 50 transações ao mês por Pix, provavelmente já tem alguma taxa que o banco vai descontar de você e você pode estar negociando com ele a melhor taxa possível, como se fosse uma negociação de cartão, tá? Mas, claro, são taxas bem menores do que um cartão de crédito cobre e tem a questão também do dinheiro já estar na conta no mesmo momento, tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vocês têm alguma coisa aí que vocês queiram perguntar? Tá ficando tudo claro aqui para vocês? Tá? Se qualquer coisinha, lembre de colocar aqui no chat, tá? Que a gente vai abordando aqui com vocês e conversando. Eu queria trazer um outro mito e verdade, que na verdade é uma verdade para vocês, que é o Pix Saque e o Pix Troco, tá? Esse é um serviço novo, gente. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas a partir de novembro, final de novembro, início de dezembro agora de 2021, o Banco Central vai disponibilizar também agora um serviço que chama Pix Saque e Pix Troco, tá? Esse serviço vai possibilitar do supermercado ou do comércio no geral virar um caixa eletrônico através das chaves Pix. Então, como que ele vai funcionar basicamente? O cliente ele precisa sacar R$50. Ao invés de ele ir no banco dele para sacar esse dinheiro pelo cartão dele, ele pode ir no estabelecimento que aceita esse tipo de serviço, ele faz uma transferência, um pagamento pelo QR do supermercado no valor que ele quer sacar, e o supermercado dá o dinheiro físico na mão dele. Tá? A intenção é que os bancos mesmo agora usem os comércios como caixa eletrônico, né? E, de certa forma, o supermercado também vai ter um pouco mais de movimentação, vai ter mais gente no fluxo da loja, você vai evitar precisar ter caixa eletrônico, por exemplo, no seu estabelecimento, se você tiver dinheiro em caixa para poder estar utilizando esse serviço, tá? Ele tem a proposta mesmo de transformar o comércio eletrônico num caixa, né? Diminuir a movimentação, e justamente por isso, por essa proposta funcionar dessa forma, do mercado ficar responsável por fazer o pagamento, o banco também vai começar a ressarcir os comércios que fizerem algum tipo de saque para os clientes. Tá? É um serviço novo, tá, gente? É um serviço que vai entrar em vigor agora a partir de novembro e dezembro. A gente está esperando realmente ele entrar, funcionar mesmo, entrar na ativa para a gente ter alguma informação a mais. Mas a informação que o Banco Central divulgou recentemente, se eu não me engano, foi semana passada, é que vai funcionar dessa forma, né? O cliente ele vai conseguir fazer esse processo, mas ele também tem a opção de aceitar ou não. Tá? Vai funcionar como se fosse um banco. Eu não quero, Felipe, utilizar o meu supermercado como um caixa eletrônico, vamos dizer assim. Eu não quero aceitar dar dinheiro para o cliente se ele me transfere por Pix. Você não é obrigatório fazer isso. Felipe, mas eu acho perigoso eu aceitar, né, que o cliente venha querer fazer um saque no meu supermercado a partir das 10 da noite. Também você tem toda a autonomia possível para você conseguir tá pedindo para o cliente só ir fazer o saque dentro de um determinado período, tá? Então, é um serviço muito legal, vou pedir para vocês sempre estarem verificando com o seu banco todo o procedimento antes de poder aceitar, mas eu acho que para o comércio no geral vai ser bem legal que vocês vão ter mais movimentação na loja, vocês vão evitar ter o caixa eletrônico, que é uma coisa perigosa, que gera um pouco de assalto às vezes, né? A gente vira e mexe, vê notícias de caixa eletrônico explodindo para pegar o dinheiro, e isso acaba também deixando um pouco perigoso, né, o ambiente lá de trabalho, tá? Tem algumas perguntas aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Ó, Stephanie Figueiredo perguntou para mim como irá funcionar o Pix Saque Troco, que é exatamente o que eu expliquei agora. Vai funcionar dessa forma, tá, Stephanie? No caso do troco, que é a segunda parte do Pix, o troco vai funcionar assim: o cliente ele comprou um produto na sua loja de R$20, né? Mas ele, na verdade, ele quer pagar 30 porque ele quer pegar mais R$10 de troco. Então ele consegue, e aí você dá o produto para ele pagando R$20, você ainda devolve R$10 na mão dele, tá? Lembrando que vai começar a funcionar em novembro, final de novembro agora, início de dezembro. Vou pedir para vocês verificarem com o banco de vocês como vai funcionar para o supermercado aceitar esse procedimento, porque vocês vão ter que ter um dinheiro em caixa, tá? Mas vai funcionar basicamente dessa forma,
ok? A Elisa Oliveira está perguntando para mim, então, no caso, vai poder fazer isso no supermercado? Ô, Elisa, isso seria o Pix Saque, Pix Troco, que você está perguntando? Porque se for, sim, tá? Supermercado, padaria, açougue, se você quiser, né, utilizar o seu estabelecimento como caixa eletrônico para receber, né, o cliente te paga pelo Pix, você dá o dinheiro físico na mão dele, você consegue fazer sim, tá? A partir agora da data que vai entrar em vigência, o seu supermercado vai ter autonomia por isso, tá? A Josiane perguntou do Pix integrado, eu acredito que é a parte da integração dentro do nosso sistema da VR Software. Eu vou abordar esse tema já no final, tá, Josiane? Mas já adiantando, tem sim integração com o nosso sistema do VR. Já vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. Ok? Outra pergunta aqui do Gustavo De Tomasi, né? Uma dúvida. O Pix é feito e concluído, mas por algum motivo o dinheiro é estornado da conta do cliente. Como ficamos nesse caso? Tá? Geralmente, se o dinheiro é estornado da conta do cliente, Gustavo, é porque ele, praticamente no mesmo momento que ele fez a transferência, ele já questionou o banco que ele fez errado. E ele pediu um estorno. Mas a maioria das vezes que acontece esse processo, o cliente não consegue, porque é um meio de pagamento imediato e irreversível. Se acontecer um estorno, acontecer alguma outra coisa que não envolve só a questão da transferência Pix, e sim algum problema do cliente com o banco, ou o próprio aplicativo que está informando errado. Tá? Sempre que você tiver algum procedimento, no geral, tá, gente? Não só no Pix, mas via cartão, via TED, via DOC, que você está na dúvida por que foi feito um estorno, por que está duplicado na sua conta bancária, a minha recomendação é sempre esperar 5 dias corridos, para que o banco, às vezes, identifique de forma automática e faça a correção no seu extrato bancário, ou contatar o banco para verificar do que se trata esse problema. Mas, geralmente, quando é feito algum procedimento dessa forma, e o cliente fala que foi estornado o valor que ele transferiu por Pix, às vezes o dinheiro não foi nem transferido, ele já apareceu como estorno dessa mesma forma. Tá? Agora a Renata Souza, né? Como obtenho o pagamento por QR Code? Tá? Renata, dentro do sistema do VR, a gente tem a opção de você fazer o cadastro, né? Da sua chave através de um QR Code, que eu vou explicar agora no final. E aí o cliente ele vai apontar o celular para o QR Code que pode abrir ou na sua maquininha do TEF ou no seu PDV. E aí o cliente faz o pagamento por lá e valida o dinheiro na hora que estiver na sua conta. Tá? Geralmente, para você gerar esse QR Code, você precisa ter uma chave, que a gente vai gerar uma chave através desse QR Code. Tá? Pamela Mello, tá? Uma dúvida, como seria a forma de finalização no PDV? A mesma pergunta da Renata, Pamela. A gente configura o PDV, a gente parametriza o sistema para vocês, para que ele apareça o código QR na tela do PDV ou na maquininha do TEF, tá? Aí o cliente vai apontar a câmera do celular para ler aquele QR e fazer a transferência no valor da compra. Ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu verificar aqui. A Josiane também fez outra pergunta, perguntando se der erro no QR Code, não cai o valor? Nesse caso, se torna para o cliente? Se tiver com erro no QR Code, geralmente a transferência não é feita, tá, gente? Se no momento que o cliente vai fazer o pagamento, o QR Code der inválido, alguma coisa assim, não é finalizada a transação, tá? Justamente por isso, alguns mercados estão utilizando um plano B, que é que caso o cliente tenha alguma dificuldade para ler o QR Code, às vezes ele tem um celular um pouco mais antigo, eles têm lá uma chave fácil para passar para o cliente, que às vezes pode ser o CNPJ, né? Por isso que é muito interessante ter 2 chaves cadastradas por conta. Uma que você pode gerar aleatoriamente para ser o QR Code e uma outra que é nesse caso de emergência, né? Eu não estou conseguindo ler. Então, transfere para esse CNPJ, por exemplo. Entendeu? Então, fica mais fácil, às vezes, para o supermercado ter um plano B e o cliente não ficar lá esperando na loja, movimentando o caixa, travando, né? O fluxo de pessoas que estão passando. Tá? A Stephanie informou que entendeu sobre o Pix, Saque e o Troco, e a dúvida dela é que se ele é registrado... Peraí que sumiu aqui a pergunta. Em sistema, ou será feito algum controle à parte. Essa parte, Stephanie, eu vou falar para você agora na hora que eu entrar dentro da questão do Pix dentro do VR Software, tá? Mas assim como o Pix, sim, pode ficar tranquilo que ele vai ter o controle dentro do VR, tá? Você vai conseguir verificar as vendas que você recebeu através do sistema, tá? A Pamela perguntou mais em sistema, como seria a identificação desta forma de pagamento, né? Pamela, a identificação da forma de pagamento via Pix, você está querendo dizer? Eu também vou abordar no momento que a gente entrar na parte do VR, tá? Pode ficar tranquilo que é mais essa parte de validação, né? Como que eu vou saber que o dinheiro já entrou dentro da minha conta bancária, sendo que às vezes eu não tenho acesso, né, ao banco?
se eu não tenho uma integração com o banco que já traz esse resultado para mim. Eu já vou explicar para vocês dentro da parte do VR. Tá? Tem mais alguma? O Pix, Saque e Troco já foi implementado no VR, né? Uma pergunta da Elisa Oliveira. Ô, Elisa, como ele vai entrar em vigor agora em novembro e dezembro, a gente está preparando o sistema para a gente começar a aceitar esse tipo de transações, tá? Mas a gente vai mesmo ver na prática, assim como todo serviço novo que acontece, a gente precisa ver ele funcionando, né? Porque o Banco Central ainda não liberou a gente para estar utilizando, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando entrou o Pix de fato dentro do sistema. A gente fez conforme os layouts que o Banco Central passou, mas a gente precisa ver na prática como vai funcionar, tá? Mas sim, a gente já tá implementado para a gente conseguir estar administrando isso, tá? Tá, vamos lá. Aí, gente, agora eu vou entrar na parte que todo mundo está perguntando para mim, que é o Pix dentro do VR Software. Eu acredito que já vai responder algumas perguntas de vocês, tá? Só finalizando, aqui a parte também do mitos e verdades sobre o Pix, até o momento o Banco Central informou que vai haver taxa a partir de 8 transações diárias sobre o Pix Troco e o Pix Saque, tá? Vale salientar isso porque eles entendem que, no máximo, 8 transações de saque podem ser feitas por dia. Igual, eles pegam, em média, o que acontece no caixa eletrônico, né? Não passa mais de 8 clientes, geralmente, para fazer um saque dentro de um caixa eletrônico. Claro que só em dias de pagamento, né, em dias que tem mais movimentação bancária, mas o Banco Central, ele estabeleceu esse limite, né, e a partir de 8 transações de saque, o banco pode até cobrar uma taxa do supermercadista, mas é uma taxa assim que provavelmente vai ser uma taxa bem pequena. E para compensar a taxa que eles vão cobrar a partir desse momento, o comerciante também pode ficar ciente que ele vai receber referente às transações realizadas de saque, tá? Tem uma média de 25 a 95 centavos por transação, que o próprio banco vai pagar para o supermercado ou para o comércio que for utilizar o serviço de Pix Saque, Pix Troco, tá? Justamente pagando por ele estar atendendo um cliente que deveria estar indo no banco, tá? Também é uma taxa que vai ser negociada entre o banco e o supermercadista, mas você vai ter sim um valor que vai retornar para você como forma de recompensar o seu serviço utilizado, né? Você ter gasto, às vezes, o seu software, o seu sistema, ou tá utilizando a sua loja como uma central bancária e fazendo esses procedimentos, tá? Não tenho ainda para vocês uma informação de quanto vai ser quando for 25, quanto vai ser quando for pago 95, porque o banco ainda vai definir limites, tá? Mas a gente já tem essa noção que o Banco Central mesmo divulgou que vai ser dentro dessa média que os bancos vão ter que pagar de reembolso, tá? E agora aqui na parte do Pix na VR Software, tá, gente? Começando aqui, o Pix ele funciona na VR, tá? Atualmente, eu não vou entrar muito em detalhe dentro desse webinar, eu não vou passar questões tão técnicas referente ao Pix, eu vou passar mais no geral. Mas se vocês quiserem abordar questões mais técnicas, como que eu cadastro um QR Code, aonde que eu vou no sistema para poder cadastrar uma chave Pix, como que eu faço uma integração para BioQR no meu PDV, essas questões mais técnicas eu não vou abordar tanto no webinar, porque a intenção é mais orientar vocês. Mas daí a gente vai estar disponível aqui com o pessoal do suporte para estar orientando vocês e talvez fazendo essa configuração. Ou vocês podem também, se tiverem alguma dúvida, estar mandando e-mail para mim, que daí no final agora do webinar a gente vai disponibilizar, tá? Mas sim, gente, o sistema do VR atualmente está integrado com o Pix, tá? E para você utilizar o pagamento via Pix dentro do VR Software, primeiramente você precisa ter homologação com o CTF, né, com o Software Express, porque vai ser ela que vai trazer esse retorno do banco para a gente saber se o dinheiro de fato entrou na sua conta ou não, tá? Então, primeiro de tudo, Felipe, eu quero começar a aceitar Pix dentro do meu supermercado. Aí, o que você vai fazer? Você vai primeiramente verificar se você tem integração com o Software Express, né? No caso de quem já é cliente VR, a maioria tem, todos, na verdade, tem, porque nós temos parceria com a software, né? Mas no momento que um cliente fizer um pagamento por Pix, lê o QR Code, é o Software Express que vai validar esse pagamento com o banco e trazer para você que o dinheiro foi depositado, tá? E aí, no momento em que você vai disponibilizar o QR para o cliente ler e fazer o pagamento, aí vai de uma configuração dentro do sistema. A gente vai verificar quais são as condições do seu software, né? Em que versão que você está, como que funciona, para a gente estar configurando da melhor forma, se vai abrir no PDV ou se vai abrir na própria maquininha de cartão. Ok? Claro que é necessário ter cadastros, né, dentro do sistema, então a gente vai fazer as parametrizações, você precisa fazer todo o cadastro dentro do software, a gente precisa fazer a referência de comunicação dele com o Software Express, mas atualmente sim, nós temos a função funcionando. A única que não está ativa ainda
é o Pix Saque, Pix Troco, porque é um serviço que não entrou em vigor ainda, vai entrar agora no final do mês ou no início de dezembro, tá? Outra coisa muito importante, para a gente, no VR Software, para a gente aceitar pagamentos via Pix, como vocês sabem, é o banco que faz esse pagamento, o banco que retorna para a gente que o dinheiro foi pago, né? E nós não temos ainda todos os bancos integrados, tá? Atualmente a gente está integrado com Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Sicredi e Tribanco, tá? São os únicos bancos que, no momento, se você quer aceitar o pagamento por Pix, a gente vai conseguir gerar uma chave, fazer a comunicação com a Software Express e gerar um QR para você. Se você utiliza outro banco, por exemplo, Banco Sicoob, né? Banco Pan-Americano, atualmente não temos integração. Na verdade, a Software Express não tem integração para que a gente consiga trazer esse retorno, tá? Então, vale salientar que é importante vocês também verificarem se o banco que vocês utilizam é um banco que você tem integração no VR para aceitar o pagamento por Pix. Mas já vocês viram que já é os principais do mercado, né? Que geralmente são os que todos os clientes usam, né? Então, vocês não vão ter problema por isso, tá? Outra coisa, gente, que muitas pessoas me perguntam. Felipe, no self-checkout, eu estou conseguindo fazer o pagamento por Pix? Atualmente também não, gente. Está em implementação. Quem tem o self-checkout dentro do supermercado, né, que é o totem do caixa que o cliente mesmo tem autonomia de fazer os pagamentos, né? Atualmente não está aceitando o pagamento por Pix lá. É só se um cliente realmente for com uma balconista e fazer o pagamento por Pix. Mas está em implementação. Eu não tenho uma data também para passar ainda para vocês, mas o pessoal do desenvolvimento já está fazendo aqui para o self-checkout. Tá? E a VR que vai definir como vai ser a abertura do QR Code, igual eu falei para vocês, tá? Se vai ser pelo TEF ou pela tela do PDV, no momento que o cliente for fazer a compra. A gente vai verificar de acordo com a integração, de acordo com os parâmetros do seu sistema, com a versão, qual que vai ser a melhor forma, né, de você conseguir verificar isso dentro do VR e fazer essa comunicação de pagamento. Certo, gente? Eu vou ver se tem mais algumas perguntas aqui, tá? Aparentemente é só isso, né? Só isso. Eu vou ver se tem mais algumas perguntas aqui, mas como eu falei para vocês, no final agora desse webinar, a gente vai disponibilizar aqui os nossos contatos, os nossos e-mails. E se vocês tiverem alguma dúvida ou já quiserem integrar, começar a utilizar o Pix dentro do supermercado, vocês podem entrar em contato com o pessoal do suporte para verificar, tá? Para validar essas questões assim de versão do sistema, como que é melhor abrir meu QR Code, como que eu faço já para adiantar com o meu banco, todo esse processo vocês conseguem fazer aqui, tá? Vamos lá. A Thaís Bernardi perguntou, o Caixa Tem entra na modalidade Pix? Sim, Thaís, a gente também consegue fazer o recebimento e, né, no caso, a transferência e pagamento do Pix pelo Caixa Tem. A única questão do Caixa Tem, ele demora um pouco para você ter o retorno do banco. Porque ele geralmente no Caixa Tem, por ter esse envolvimento com a Caixa, com a FGTS, ele pede para você colocar alguns dados de confirmação no momento da transferência, mas é porque ele é exigência do governo. Tá? Mas se o cliente for com o cartão do Caixa Tem e quiser fazer o pagamento, né, através do Pix com a conta do Caixa Tem, ele consegue. Tá? Dentro do VR também funciona. O Marcos Costa, né? Felipe, no caso, quando eu aceito o Pix direto no VR, teria uma taxa que é negociada com o banco? Aí volta naquilo que eu comentei no começo, Marcos. Os bancos eles têm um limite que eles vão estabelecer para não cobrar uma taxa de você. Geralmente são 20 transações mensais, tá? Se você ultrapassa essa quantidade de transações mensais que você faz, geralmente o banco vai cobrar uma taxa, que são centavos, e aí você sempre vai negociar isso com o banco, tá? O Banco Central vai administrar as transações feitas, mas as taxas, todas essas questões, chaves, é o próprio banco que você usa, que você vai fazer o contato para negociar, certo? A pergunta agora é da Elisa Oliveira, né? Quando o Pix Saque ou Pix Troco for implementado, irá ter treinamento sobre isso? A gente pode, inclusive, pensar aqui em fazer um webinar para vocês, para falar um pouco mais quando ele entrar em prática, mas assim como todos os módulos do VR, a gente vai criar materiais para conseguir ajudar os clientes que tiverem dúvida no procedimento, tá? A gente tem uma plataforma do webinar, que a gente posta os vídeos, né, das funcionalidades do sistema, e se o cliente tiver necessidade de um treinamento, ele pode sim estar contatando, a gente vai explicar. Pode ficar tranquila quanto a isso, tá, Elisa? O Ronald, ele falou que ele já utiliza o Pix, funciona muito bem, então ótimo, né, um feedback aí de mais um cliente nosso. A Elisa perguntou, acredito que já respondi, né? Se o Pix Saque, Pix Troco já foi implementado no sistema da VR. A Samantha Franklin perguntou para mim se será emitido um comprovante quando é feito no TEF, né? Ela é do supermercado à disposição. E da mesma forma como qualquer venda, tá, Samantha? Venda de cartão, venda de crédito,
venda no dinheiro, ele é para ser um comprovante quando você faz um pagamento por Pix, né? Se um cliente compra algum produto e faz o pagamento por Pix no VR, é para ser um cupom para você do PDV como uma venda normal, que é o comprovante de venda do cliente, tá? E aí você também consegue estar verificando essa transação dentro do VR, porque ele vai gerar uma transação e deixar no seu sistema, né? No seu histórico de vendas, e também no CTF, você vai ver o que você conseguiu transacionar de vendas, tá? A Josiane eu já respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acredito que seja só isso, né, gente? Ah, não, tem mais algumas aqui, ó. Adalmário Rodrigues. O Santander poderá cobrar taxas para o Pix recebido no supermercado? Na verdade, todos os bancos podem cobrar taxa, tá, Adalmário? Independente dos bancos, todos que têm integração com o Pix, eles têm autonomia de cobrar uma taxa de você, por isso que também vai ser muito de qual banco você vai utilizar. Às vezes um banco pode oferecer uma taxa menor, às vezes um banco pode deixar você isento de taxa, se você faz uma determinada quantidade de transações, né, por Pix, vai muito da negociação, mas geralmente todos têm autonomia para cobrar taxa, tá? O Gessamin Alves, né? Ele está perguntando para mim, mas no caso do supermercado, se aceita mais de 8 Pix por dia, poderá ser cobrado alguma taxa ou só se o cliente fizer mais de transações? Geralmente, se você aceita, tá? Como você vai ter um recebimento do Pix dentro da sua conta bancária, é como se você estivesse disponibilizando a sua chave para alguém estar fazendo a transferência, tá? Então, tanto para quem envia quanto para quem recebe, é uma transação Pix, independente se foi feito um desses processos, tá? E aí o banco pode sim cobrar uma taxa de você, que você pode estar negociando com ele. Ok? A Thaís Bernardi falou que no caso de recebermos o Pix pela POS, como finalizamos no VR? Atualmente, Thaís, pelo que a gente sabe aqui, você não consegue receber atualmente pelo POS. Geralmente é pelo TEF, porque a gente precisa dessa comunicação com a Software Express, né? O TEF, por ser uma maquininha com fio, que ele já faz a comunicação com o banco, né, traz o retorno para você se o dinheiro caiu na conta ou não, você vai ter mais garantia e já vai ter mais certeza na hora de finalizar a venda no seu PDV. Se você faz pelo POS, é a mesma coisa que você fazer um cartão também. Você vai ter que lançar dentro do VR para você ter esse registro. Tá? Vai ter que lançar de forma manual. O João Paulo Teixeira tem uma chave Pix referente ao CNPJ. Para utilizar o QR Code, precisa entrar em contato com o banco para gerar outra chave? Ô, João, na verdade você pode estar verificando isso com o pessoal do suporte. Às vezes o QR Code pode ser gerado pelo seu CNPJ também. Mas a gente vai ter que verificar as questões de parametrização, como que ele vai abrir, se não está referenciado alguma outra coisa, e a gente passa para você. Tá? O Carlos falou que já utiliza dessa forma o pagamento direto pelo PDV, perfeito. Né? O Everton perguntou se ele pode estipular, né, um valor mínimo para recebimento de Pix. Geralmente, Everton, não pode. É assim como o cartão de crédito, você não pode definir um valor mínimo para o cliente poder pagar no cartão. Tá? Se o banco, inclusive, verificar que você está fazendo esse processo, eles meio que vão querer cortar o seu serviço, tá? Porque se você aceita, você tem que aceitar qualquer valor, de acordo com o Banco Central e os bancos, né, no geral. A única coisa que você vai poder estipular, se você quer ou não, ou um limite, vai ser no Pix Saque ou Pix Troco, porque vai ser um dinheiro que vai sair da sua loja. Então, você, para ter essa segurança, você pode estabelecer um limite de saque, né, um horário, ou se você quer aceitar ou não esse tipo de serviço. Beleza? Mais uma pergunta aí, pessoal? Esperar mais uns minutinhos para ver se alguém ainda está digitando, está aparecendo. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? O Pix, assim como o Pix Saque, o Pix Troco, é um procedimento que a gente considera novo, então a gente sempre está evoluindo, está melhorando no sistema e está tentando passar da forma mais clara possível para o cliente, né? Porque do mesmo momento que o Banco Central faz uma atualização, a gente tem que atualizar por aqui, a gente tem que ver o que mudou, né? A gente tem que passar para o cliente essas mudanças. Então, sempre que possível, a gente vai atualizando os serviços. Pode ser que hoje, o que eu passei para vocês, amanhã tenha alguma regra nova, né? Mas sempre que vocês precisarem, vocês podem estar contatando aqui a gente para verificar essas questões, tá? A Ediselma Rodrigues perguntou: o limite de 8 transações é somente para o saque ou Pix também? Somente para as transferências via Pix, tá? O Pix saque, você não tem essa questão de limite de transação, tá? Eles vão deixar em aberto para você e eles vão cobrar taxas dependendo da quantidade de transações que você fizer, mas você vai acabar tendo um reembolso, então vai ficar elas por elas, né? Vamos ver. Teria mais alguma?
Acredito que seja só isso, tá, pessoal? Não tem mais nenhuma pergunta aqui para a gente poder validar. Bastante gente no webinar, agradeço aqui a presença de todos, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa que a gente está à disposição, o time de CS dos clientes, o time do suporte, e qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, tá? Fih, muito obrigada aí por conduzir esse conteúdo aí para nós sobre o Pix. Como ele disse, nós estamos à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, inclusive esse webinar ele foi gravado e ele será disponibilizado no nosso canal no YouTube e todos vocês vão receber um e-mail com esse link para vocês compartilharem aí com as equipes, com o time de vocês. Pessoal, muito obrigada pela participação e até a próxima.